Meu nome é Cláudio Nascimento, eu sou educador popular e já há muito tempo que eu trabalho com o tema e as experiências de economia solidária e autogestão no Brasil. Trabalhei em termos de governo na Secretaria Nacional de Economia Solidária, era o coordenador da área de educação da Secretaria do POCING e nos últimos 3 anos num projeto de construção de redes solidárias, articulando 2.400 empreendimentos no Brasil. Trabalhamos cerca de 3 anos e ontem, infelizmente, nós tivemos a última atividade desse projeto que foi bloqueado, digamos assim, pelo governo que assumiu com o golpe agora desse ano. O meu tema é principalmente trabalhar a questão da história, as experiências, as práticas de economia solidária e de autogestão. É um tema muito longo, né? É um tema muito longo, eu tenho que trabalhar uma questão de método e também fazer um recorte no tema, digamos assim. Acho que, em primeiro lugar, seria interessante ver o que é que nós chamamos de economia solidária e o que é autogestão. Pegando o conjunto da vida social, e aqui a gente já tem uma definição que a economia solidária e a autogestão significa experiências e práticas no conjunto da vida social, não apenas no processo de produção a partir do trabalho, mas nós diríamos de 3 eixos assim que são fundamentais para pensar a economia solidária. Um que diz respeito a trabalho, que significa experiências que vão desenvolvendo a socialização dos meios de produção e também de reprodução da vida social, principalmente no capitalismo financeirizado de hoje, implica não só a produção de riqueza nos locais de trabalho, mas implica também tudo que diz respeito à riqueza natural, digamos assim. Então, esse é um primeiro campo em que as experiências vão desenvolvendo formas de propriedade, propriedade social, propriedade cooperativada, propriedade comunal, propriedade indígena, enfim, uma diversidade de formas de propriedade no que diz respeito ao processo de trabalho. Então, esse é o primeiro eixo do que a gente define como experiências de economia solidária. Um segundo é no que diz respeito à democracia. A partir dessas formas de propriedade, do processo de trabalho, implica uma discussão e experimentações em termos de socialização do poder político, que diz respeito à discussão sobre o Estado, quando a gente se alça em um nível de governo, federal, local ou municipal, e aí se desenvolvem políticas públicas de democratização do Estado, e de respeito, é claro, aí essa relação do Estado com a sociedade implica a participação dos movimentos sociais. Então, aí é um campo de institucionalidade, de políticas públicas e como os movimentos sociais se colocam dentro dessas políticas públicas. Então, esse é um campo que a gente diria, onde vão surgindo formas de poder popular na sociedade. Poder popular com base nessas experimentações de propriedade social, etc. E o terceiro campo é o campo, vamos chamar assim, da subjetividade. A economia solidária, a autogestão, implica você ter uma espécie de reencantamento do mundo. Um mundo que está completamente mercantilizado pelo capital e você desenvolver uma outra lógica, digamos assim, um modo de vida. Nesse campo aí significa uma transformação profunda do cotidiano das pessoas, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da ética, né? Então, aqui nós temos 3 campos, onde a economia solidária vai se construindo com base nos princípios da autogestão. Ela diz respeito ao trabalho e à produção, diz respeito a uma questão também territorial, não é só de produção territorial, e diz respeito a uma questão cultural e simbólica. Tendo essa definição de princípios, vamos entrar na questão da memória histórica, né? Aí nós trabalhamos 3 tipos de memória. Uma memória de longa duração, uma memória de média duração e uma memória de curta duração. Isso do ponto de vista metodológico para podermos assimilar melhor todo esse longo processo histórico da economia solidária. Como já foi dito, quando você pensa a memória de longa duração, nós estamos querendo dizer
que a economia solidária não é uma coisa que no Brasil, por exemplo, tenha surgido só nos anos 90. Nós estamos apontando que há experimentações de práticas de autogestão e de economia solidária que são milenares, digamos assim. Aí nós vamos para campos, sujeitos que são importantes, como os quilombolas, afrodescendentes, nós vamos falar dos índios, que por sua própria maneira de ser, de viver, de produzir em propriedade comum, a terra comum, você tem ali experimentações práticas de valores que dentro desses 3 campos que eu defini, da produção, o trabalho, questão do Estado, a democracia e da visão de mundo, da cosmovisão, a relação de gênero, a relação com a natureza, a cosmovisão, você pode falar de experimentações de elementos de autogestão, não no conjunto dessas comunidades, mas elas se organizam e vivem dessa maneira. Então aí você tem elementos fundamentais de sociedades pré-capitalistas para você pensar como você trabalhar valores nessa crise de civilização que nós estamos vivendo. Então aí a economia solidária traz uma contribuição fundamental para você repensar os projetos de sociedade no mundo atual. Se nós formos falar de Brasil na memória longa, você tem Zumbi dos Palmares, você tem Canudos, você tem também as experiências indígenas atuais nas comunidades quilombolas, as comunidades indígenas. Por exemplo, nos anos 60 no Brasil nós tivemos a experiência que seria em Goiás, de Formoso e Trombas, onde os poceiros, os agricultores, praticamente durante 10 anos desenvolveram uma experiência de propriedade social, de democratização do poder político, e que foi eliminada com o golpe militar em 64, que é a experiência toda, a propriedade imensa foi invadida, mas é algo que não era muito conhecido, mas é uma experiência desse tipo. Ou as experimentações que nós temos, se você vai na Serra da Raposa do Sol, você vai encontrar a forma de se organizar, a forma de produzir, a questão da fé, a religião, a cosmovisão, são elementos que nós podemos dizer que estão lá e são coisas que são milenárias, digamos assim. Então, quando a gente fala da memória longa, é de um resgate dessas experimentações. Umas deixaram de existir, mas outras são permanentes nas comunidades indígenas e as comunidades quilombolas, e muitas experimentações que são territoriais no Brasil, de agroecologia. Quando você pega a articulação do semiárido, a ASA, como é chamada, que é composta por comunidades territoriais, é composta por sindicatos rurais em torno da água, em torno da questão da seca, da fome. Então você tem elementos daquelas experiências antigas que são presentes hoje. Então a temporalidade da economia solidária é o passado, é o presente e é também o que ela tem de potencial em termos de futuro. Então ela tem também uma abordagem em termos do tempo, que não é um tempo linear, tem que abordar nessa tridimensão. Então, quando a gente fala dessas memórias, a gente também tem um recorte metodológico de ciclos, né? De ciclos em que nós tivemos momentos, ciclos longos de fluxo das experiências de economia solidária e ciclos que são caracterizados por refluxo. Por exemplo, nós estamos entrando agora num ciclo que é de refluxo e não sabemos quanto tempo ele vai durar. Então, o que eu vou fazer é um recorte subjetivo, é uma coisa mais pessoal, porque esse é um tema em discussão, mas eu diria que poderíamos pensar a memória média tomando, por exemplo, uma parte dela, que é mais passada, digamos assim, que seria todas as experimentações sociais, políticas e culturais que nós tivemos do governo Juscelino, de 55 até 64. Aí você tem um ciclo de fluxo de lutas sociais no Brasil, de disputa de projetos e da questão do campo cultural e educativo, a presença do Paulo Freire, experiências que foram feitas em cidades, governos e prefeitura, tudo isso de respeito a você discutir a economia solidária, porque ela não é só produção e separada do resto do que ocorre na vida social e política do país. Mas ela levaria para nós a um ciclo que seria fundamental, eu diria os anos 70, 80 e 90, que é quando a gente sai da ditadura militar, que é um longo processo, e se retoma aquelas experiências nessa nova conjuntura,
da educação popular, o movimento no campo, os trabalhadores, as comissões de fábrica, a pedagogia também que foi sendo retomada, as ONGs que surgiram naquele período. Eu diria que nós temos duas grandes conquistas aí, onde estavam essas experimentações de economia solidária. Uma, que é a construção de um projeto democrático e popular. Aquele projeto que nos deu base para desenvolver a luta, para disputar poder político no Estado, e aí dentro tentar ver as experimentações que nós tivemos em termos de processo de trabalho, etc. Então aí teria um longo período, que eu chamaria a memória média, a economia solidária vai surgir mais um nome na década de 80, então aí você tem experimentações como que a Caritas desenvolveu, dos chamados programas alternativos comunitários. Você tem outras experimentações que foram feitas no Brasil, de fábricas que eram assumidas pelos trabalhadores, e no campo cultural também. Então aí você tem micro experiências que foram desenvolvidas, mas elas dão base para na frente e você tem experimentações mais ampliadas. Eu diria que aí nós teríamos, além de construção de um projeto democrático popular, onde tinha uma forte organização de base, um trabalho de formação política, nós tivemos também em 88 a Constituição de 88, que é resultado dessas lutas, dessas experimentações e das ideias. Nós conquistamos então muitos direitos individuais, coletivos, trabalhistas, humanos, etc, etc. Então, a Constituição de 88 resulta de um processo de luta que foi longo. E aí tem um destaque. Em termos de pensar a economia solidária e autogestão, nós não conseguimos, apesar da pujança do movimento social e político que levou à Constituição de 88, ela não contempla nenhum outro tipo de forma de propriedade que não seja a propriedade privada, principalmente essa. Nós não conseguimos conquistar nada no que diz respeito à autogestão, mesmo cogestão. Então aí é uma debilidade que veio do movimento naquela época, mas também da ação dos representantes do capital, porque ali nós tínhamos grande movimentação indígenas, camponesas, operárias, populares, mas nós não conseguimos avançar nesse campo e ficamos com a institucionalidade zerada em termos do que a gente chama de economia solidária, porque quando você, nesse ponto da questão dos meios de produção de riqueza, você pauta a autogestão, a propriedade autogestionária cooperativada, você está praticamente quase no pós-capital. E aí o antagonismo é muito forte. Nós não tivemos conquista nesse ciclo ali que vai no final da década de 80. E por fim eu diria que a memória a memória curta da experiência no Brasil, nós poderíamos tomar, inclusive para fazer um balanço, chegando agora ao final de um ciclo, eu chamaria os governos progressistas. O que é que foi a economia solidária, as experimentações, no período que começa com o governo Lula em 2003 e que agora se encerrou em 2016. Então aí você tem cerca de quase 15 anos, eu diria que seria a memória curta da economia solidária. Da gente tentar ver aí o que se ganhou a institucionalidade, né? Porque você tem que remeter também ao período anterior, tipo, por exemplo, o governo Olívio Dutra aqui, que tinha um programa, possivelmente o primeiro programa de economia popular e solidária, que foi levada a experiência para a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Então, cada período, cada ciclo está articulado com o acúmulo que teve no ciclo anterior. Então, antes de entrar mais nesse ciclo, eu também colocar essa história da luta e dos ciclos. Por exemplo, na Europa, se a gente for ver, o que marca bem a economia solidária como luta dos trabalhadores, principalmente no processo de produção. O primeiro momento de um ciclo é de 1871, com a experiência famosa da Comuna de Paris, que passou a ser um paradigma. Os trabalhadores assumem o poder em Paris e apresentam um programa que vai desde o processo de que as fábricas passam a ser propriedade cooperativada, a partir de conselhos de trabalhadores, a rotatividade dentro das empresas, enfim, uma outra divisão do trabalho, até pensar o conjunto da cidade, a família, a educação, o urbanismo, o transporte. Então é interessante
se estudar a experiência da Comuna de Paris, porque é a primeira grande experiência na época moderna, mas centrada na questão da indústria, centrada na produção, e a partir dali o povo de Paris montou um programa que se chamava a Comuna de Paris, que é o governo de Paris, onde você não teria mais as forças armadas, a justiça tradicional, e não teria também o Estado. Então se buscava uma outra forma de poder político, que era baseada nos comitês que os trabalhadores e o povo iam formando nos diversos bairros. Então essa é uma experiência, um primeiro ciclo, ele é na Europa, e que, se for ver esse ciclo da Europa, o último ciclo de lutas por autogestão, e onde está a economia solidária na Europa, vai ser na Polônia, em 81, 82, com aquele movimento social chamado Solidariedade ou Solidarność, onde a área de produção, os trabalhadores tinham o controle das 3.000 maiores empresas da Polônia e criaram um movimento chamado a Rede Autogestionária. Então, além do sindicato Solidariedade, do campo, da cidade, dos estudantes, você tinha uma rede de autogestão, que era o controle pelos trabalhadores das 3.000 maiores empresas da Polônia, e começava então a disputar eleições municipais para ter o controle das prefeituras. Então aí você tem uma experiência, a última na Europa, que é 80, 81, depois vem a intervenção do governo da Rússia, enfim, então entra um processo de um regime militar. Na América Latina, a última experiência que nós tivemos de autogestão, onde o elemento da produção, a classe operária, a indústria tinha um peso muito grande, é a do Allende no Chile. E é uma coisa mais ou menos recente do ponto de vista histórico, porque foi em 1970 até o golpe do Pinochet, que é 73, onde também os trabalhadores começaram a assumir as empresas passavam a ser geridas pelos trabalhadores, onde o governo do Allende, um governo socialista, fez um acordo, o que seria uma política pública, o Ministério do Trabalho, com empresas, que essas empresas seriam nacionalizadas e seriam dirigidas entre o governo e o movimento sindical da CUT, o que se chama de cogestão, e um movimento por baixo, numa perspectiva socialista, começou a ocupar as empresas e transformar essas empresas em propriedade social. O movimento se desenvolveu muito e tinha também diversas forças de esquerda que tentavam construir o que seria uma Assembleia Popular, quer dizer, um embrião de um outro tipo de poder, um poder popular. Foi uma experiência reprimida pelo golpe do Pinochet, mas foi o último ciclo na América Latina que nós tivemos desse tipo de experiência, com um peso muito grande da classe operária, industrial e camponesa, e forças de esquerda assumindo uma parcela do poder do Estado para desenvolver uma proposta diferente de sociedade. Bom, para tentar ir fechando, o último ciclo da América Latina, que está se encerrando agora, ele começa em 94. Ele não é mais a Europa, mas as experiências de autogestão, economia solidária, se deslocam geograficamente, se deslocam para a América Latina, no seu conjunto, a América Central. Simbolicamente, tem sempre o elemento cultural, ele vem sempre na frente, nesses momentos, na comemoração dos 500 anos da chamada descoberta da América Latina, né? Onde nós tivemos uma grande discussão das comunidades indígenas em toda a América Latina, e ali preparou um campo para essas comunidades indígenas, as comunidades territoriais quilombolas, virem à frente como um sujeito político e dizer: nós existimos e nós temos uma proposta. E uma proposta que é de comunidades que são povos originários, são povos milenários. No Brasil ficou expresso quando em Porto Seguro, né? Lá na Bahia, onde diz que desceu o Cabral, um índio deu um tiro num relógio. Em 1848, na Europa, quando os trabalhadores tomaram consciência do seu potencial de construir autonomia na sociedade, um trabalhador deu um tiro no relógio em Paris, para dizer: esse tempo linear do capital não é o nosso tempo. Então, culturalmente, na América Latina e Central, foi aquele momento, mas não foi só simbólico, porque em janeiro de 94, 94, em Chiapas, as comunidades indígenas assumiram, foi uma verdadeira rebelião, onde eles assumem um território e começam a desenvolver experiências de autogestão, de territórios em municípios,
digamos, geridos pela própria população, que se organizava no que se chama até hoje os caracóis de autogestão. Então ali se abriu um novo ciclo, e dessa vez na América Latina, de experiências que eram pós-neoliberalismo e com alguns elementos ali dentro de pós-capitalismo, digamos assim. Então Chiapas marca um primeiro momento e que foi crescendo na América Latina porque foi se entrando na institucionalidade. Quando na Venezuela o governo Chávez assume a presidência, se não me engano, 4 anos depois, depois a coisa se aprofunda pelas lutas sociais indígenas dos trabalhadores mineiros, do povo Bolívia e Equador, e aí você tem 3 países onde se desenvolvem lutas mais radicais em termos da gente pensar a autogestão e a economia solidária. E o que é que elas trazem de interessante? Formas diferentes de propriedade, na questão do trabalho, como a gente estava falando, dos 3 eixos da autogestão, economia solidária. Quer dizer, lá você tem uma disputa da propriedade comunal indígena, da propriedade cooperativada, da propriedade estatal, da propriedade privada. Então aí você abriu um campo de disputa de hegemonia no campo do trabalho. Bolívia, Venezuela principalmente. No campo do poder político, você teve um processo constituinte com a grande participação popular dessas organizações de poder popular e leva à refundação do Estado. Não apenas a uma reforma, uma refundação onde o Estado se define como um Estado plurinacional, como é o caso da Bolívia, incorporando as nacionalidades que estão presentes, as diversas nacionalidades indígenas, e o Estado passando a ter uma outra estrutura política e territorial, que é se organizar a partir de comunas populares, onde nos municípios a população cria os conselhos populares. Então aí você tem um Estado que uma nova Constituição é uma refundação do Estado e diz é um Estado comunal. É um Estado porque ele tem uma outra base de poder, que é esse poder popular baseado em comunidades ou em comuna, como eles chamam, né? Mas nós tivemos também algo não tão radical assim aqui no Brasil, com a eleição do Lula, na Argentina, também no Uruguai. Então você tem um outro bloco aí onde nós tivemos também governos progressistas que criaram, e digamos assim, criaram um campo em que a economia solidária começou a se desenvolver do ponto de vista institucional, que é a criação da Senai, do Conselho Nacional, e nesse período aí, que eu diria que é a memória curta, as plenárias, as conferências, se elaborou um programa, a economia solidária vai ter um programa, uma pedagogia também, né? E um elemento que se desenvolve de alguma forma, que nos outros países que eu falei, Venezuela, Bolívia principalmente, que é uma transformação cultural profunda do cotidiano, né? Então você leva a outra visão da história dos sujeitos históricos que eram oprimidos nos países racistas, e eles se assumem como sujeito numa transformação cultural muito importante da vida cotidiana. E são experiências que estão se processando com dificuldades, contradições na relação de governo com movimentos sociais, ambos os lados aprendendo com essa experiência. Então é dentro desse campo aí que eu diria que se encerra um ciclo dessas experimentações. Quando eu digo que se encerra, não quer dizer que acabou, quer dizer que entra num novo período. E aqui eu acho que no Brasil, então nós teríamos que começar a fazer um balanço. No ciclo dos governos progressistas, a economia solidária, em termos de Brasil, a gente vê qual foi o acúmulo que nós tivemos. Porque muitos acham que é quase terra arrasada, que não vai mais para a luta institucional. E não é essa a questão. Qual o acúmulo que nós tivemos no campo da economia solidária? Quer dizer, discutir o acúmulo, isso vale para o conjunto da sociedade brasileira, mas pensar especificamente no que diz respeito à economia solidária. Onde é que nós acumulamos, por exemplo, no campo da política? Que instrumentos de poder que nós criamos, em termos de ver as experiências territoriais que nós temos, que estão espraiadas pelo Brasil. Em termo cultural, quais os elementos que nós tivemos avanço no sentido de se incorporar essa dimensão da propriedade social,
de ter um outro tipo de trabalho, que é o trabalho associado, o trabalho cooperativado, o trabalho autogerido. Então, aí, sem dúvida nenhuma, nós tivemos muitos debates, experimentações, lutas, disputas, plenárias e conferências e documentos que surgiram disso. Então, aí você tem um campo de pensar qual o acúmulo que nós temos, que nos anos 80 e 90 não nos falar de economia solidária nem de autogestão. Mesmo que nas experiências, como eu já falei, existissem as práticas autogestionárias, práticas de economia solidária. Então aqui tem um campo para a gente fazer, em termos também de organização. Nós estamos agora num estágio superior, que era com um projeto de redes, articulando quase 3.000 empreendimentos no Brasil todo, um trabalho político, educativo também, 66.000 famílias e milhares e milhares de pessoas estavam envolvidas. Que é numa outra discussão, que é uma discussão num estágio maior, digamos assim, da economia solidária, é quando se articula em redes solidárias. E aí é a condição para você disputar a hegemonia e construir uma contra-hegemonia no Brasil com outras forças sociais. Bom, infelizmente, já foi a segunda vez que nós fomos interrompidos nesse processo de construção de redes. Então, vai para uma situação difícil, mas tem que buscar a autossustentação financeira, principalmente, campo dos direitos. Né? O que é que nós conquistamos em termos de legislação? A lei da economia solidária que está para ser votada, mas nós temos uma pesquisa que mostra que nós temos dezenas de municípios no Brasil que já têm uma lei municipal de economia solidária. Então, esse é um tipo de conquista. Né? Então, aí nós temos um elemento para acabar que faz parte do momento atual que nós estamos discutindo, é fazer o balanço dessa memória que eu chamei de média, né? E a memória curta, pelo menos, seria esse período, que é um período de 16 anos, quando a economia solidária teve, e ainda mantém um grau de institucionalidade, ela passou a ser parte do governo, e aí você tem uma série de problemas, contradições que nós temos e começamos a analisar no conjunto dos sujeitos da economia solidária, as debilidades, as fraquezas, mas pontos também que nós tivemos acúmulo. E possivelmente tirar como resultado disso, que a economia solidária ser um elemento estruturante também de um novo projeto democrático no Brasil, para ela discutir se passar por um processo constituinte e colocar na Constituição, e essa lei que está aí em discussão da economia solidária, de colocar na Constituição o reconhecimento como um direito do povo brasileiro pelo trabalho autogerido, o trabalho associado, etc., porque isso não existe na Constituição. Então, eu ficaria por aqui. Se for analisar as experiências dentro de cada ciclo, é coisa para um seminário inteiro. Eu fiz isso, tem um vídeo que está no meu site, o claudiaautogestão.com.br, só para dar uma ideia, toma 1h40 para falar das experiências em vários países do mundo, no leste europeu, aqui na América Latina, e para ver, eu diria, nessas lutas, qual seria o nosso termômetro, ver o que é que nós avançamos ou não na questão do processo de produção de trabalho, de formas de propriedade diferentes da propriedade privada, que é a do capital, e a propriedade estatal, que é a propriedade do Estado. Que formas que nós avançamos, que sujeitos se constituíram para dar vida a esse tipo de propriedade. O outro é a questão do poder político, né? Essa é uma boa discussão no Brasil e na América Latina em relação ao Estado, sociedade, a democracia, movimento social. O que é que nós criamos no campo da economia solidária, mas também no conjunto da sociedade, de formas de poder popular, que seja base de sujeitos históricos para a construção de um poder popular comunal, baseado nas comunidades e que tenha como assentamento na vida social a propriedade social, cooperativada, autogerida. E o outro, que é um tema que é fundamental para nós, é em termos da questão da intersubjetividade. O que é que nós tivemos de aprofundamento ético, cultural, de mudança da vida cotidiana das pessoas? Esse talvez seja um dos temas mais quentes para analisar esse ciclo longo que nós tivemos, que é só uma ideia de pensar 2003 até 2016, agora se encerra um ciclo e nós vamos ter que recomeçar, mas vendo que o acúmulo é desigual.
continua a experiência da Bolívia, continua a Venezuela, enfim, algo que caminhe. Também tem a ideia de, quando nós estamos falando de um ciclo de governos progressistas, não é só analisar os governos progressistas, é apenas um método para você pensar aí dentro. Ontem nós fizemos uma grande discussão sobre o Estado. É uma coisa que, aonde os movimentos sociais avançam as formas diferentes de propriedade, há uma necessidade de discutir o que é governo, o que é Estado, o que é que se cria de novos instrumentos de poder popular, de legislação. Então, esse é um tema central que nós vamos estar aprofundando. O que é que significa o Estado? Governo não é poder, mas a discussão do Estado, do governo nas políticas públicas, como a partir das experiências desenvolvidas na sociedade, você desenvolve políticas públicas em nível de governo, seja em qual for, federal, estadual ou municipal. O que não se pode confundir é na perspectiva de que as experiências de economia solidária com base na autogestão, elas continuam se desenvolvendo pelo Brasil afora. Se você anda por esse país, né, em todas as regiões, tem uma riqueza enorme de experiências de economia solidária. Claro, esse ciclo elas vão ter uma dificuldade porque a institucionalidade ou foi destruída ou bloqueada, principalmente em termos de políticas públicas, de autossustentação, de fomento, mas as experiências têm um desafio de trabalhar com a autossustentabilidade, sobretudo financeira, mas o acúmulo que tem das organizações que foram criadas, acúmulo de trabalho de horizontalidade, trabalho de redes. Então aí nós vamos ter possivelmente um ciclo que tem muitas dificuldades, mas que a economia solidária vai tomar uma consciência mais profunda de que ela é um elemento estratégico para você pensar um projeto democrático e popular no Brasil, que sem dúvida nenhuma é para onde nós vamos caminhar. Em termos de tempo, é impossível definir quando chegaremos lá, mas eu acho que esse elemento é fundamental. E outro que eu acho que é importante dizer é que a economia solidária, as experimentações nas comunidades, nos territórios, desenvolveu também uma pedagogia da autogestão. É uma coisa impressionante quando você vai conversar com as pessoas das comunidades que estão desenvolvendo um trabalho educativo que é fundamental naquilo de você criar um reencantamento da vida, de como existe uma prática pedagógica com base na autogestão. A partir do seu processo de trabalho, seja na empresa, seja na comunidade, no território, como as pessoas estão desenvolvendo conhecimento que podem se articular com a rede como o Centro de Formação de Economia Solidária e as universidades públicas, para a gente ter um avanço maior do que nesse ciclo, no que diz respeito a pensar o processo educativo da economia solidária.